Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Canteiro na Prática. E hoje, novamente, junto com o técnico de segurança Antônio Carlos, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos abordar um assunto daqueles que mexem com o coração e com a consciência de quem trabalha nos canteiros. Nós vamos falar sobre o trabalho em altura. Mas vamos além dos equipamentos, porque segurança não se faz só com EPI, mas com atitude e atenção e respeito à vida. E o tema de hoje é: além do equipamento, a mente segura também salva. Antônio, vamos lá. Hoje o nosso podcast é baseado na NR35. Sim. Trabalho em altura. Explica pra gente, explica para quem nos assiste, o que diz a NR? Então, esse tema NR35 é um tema muito importante, muito saliente, inclusive na época que nós estamos vivendo esses dias de hoje. O que é a NR35? A NR35 faz parte de uma das normas regulamentadoras, que inclusive são 38 normas que existem, né? Gostaria até de frisar esse ponto, que são 38 normas que existem, e 2 delas foram revogadas, ou seja, saíram ali das normas, que me parece, e é a NR2, que ela fala da inspeção prévia, e a NR27, que fala do registro do profissional do TST. Então elas foram revogadas por alguns motivos. A NR2 foi revogada porque ela fala sobre a inspeção prévia. E a inspeção prévia, toda vez que tinha uma grande construção ou uma obra ou algo muito que envolvia um alto risco, o Ministério do Trabalho tinha que ir até lá antes para fazer uma prévia, por isso tinha inspeção prévia, para poder liberar aquele local. Sendo que estava tendo muita demanda, muita demora em liberar aquele canteiro para que aquela obra pudesse erguer. Isso que leva uma burocracia muito e aí grande. o que acontece? Mas foi extinta? Foi extinta, porém, todas as exigências pulou para a NR1, que vai falar sobre o gerenciamento de risco. E a NR27, que vai falar sobre o registro do técnico, do profissional, que é o TST, ela hoje não é mais registro. O técnico hoje, ele ao se formar, ele vai direto ao Ministério do Trabalho, pelo site, e ele consegue o seu registro. Bom, então a NR35, ela é uma NR muito importante, porque ela vai tratar do trabalho em altura, em específico, né? Então a NR35, ela vai dizer que qual é o trabalho em altura? É todo o trabalho que é considerado a partir de 2 metros de altura. Então, ou seja, o trabalhador está exposto a 2 metros de altura, é considerado trabalho de altura. Então, aí, com isso vem o quê? Vem treinamento, vem um cinto, vem todas as exigências que a NR35 e a NR1 ela pede se dá para o trabalhador estar bem equipado e bem orientado, inclusive capacitado. Tá eu ia te perguntar exatamente isso agora. Sim. Muita gente acha que seguir só a norma, seguir norma é usar só o cinto, talabarte, capacete. Mas a NR35 vai muito além disso, né? Sim. O que deve ser considerado, o que se considera num canteiro, no dia a dia, nas atividades comuns de trabalho em altura, o que é considerado para um trabalhador estar apto a realizar um trabalho em altura? Então, essa sua pergunta, eu entendo que ela seja da seguinte forma a resposta. O trabalhador, para trabalhar em altura, ele deve ser cumprido algumas exigências, tá certo? Então, vamos lá. Eu vejo pela minha caminhada de TST, de técnico de trabalho, né? Que inclusive quando estourou o boom das obras lá na Copa, lembra? A Copa e a Olimpíada, entendeu? E por isso também que a NR35 ela veio com essa demanda muito alta de acidentes, criou-se a NR35. Então eu vejo que pessoas elas são inseridas no local de trabalho, algumas sem um treinamento específico. Sem a devida capacitação. Sem a devida proficiência do que ele vai exercer naquela sua função. E, inclusive, uma das exigências que a NR faz é a avaliação psicossocial. O que é isso? Todo trabalhador que vai trabalhar sobre um alto risco, o que é alto risco, que eu vou denominar aqui? É trabalho em altura, é espaço confinado, é trabalho em elétrica, é trabalho em escavação, é trabalho com explosivo. Então, são trabalhos que são exigido um nível máximo daquele trabalhador. Então, ele passa por uma avaliação psicossocial
que está dentro do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que vai validar se ele está apto a trabalhar ou não. E, inclusive, esse ASO tem que estar lá, apto em altura. Após ele passar por uma bateria de exames, tá certo? Aquele ASO, além dele estar contemplando que ele fez o raio-x, ele fez o encefalograma, ele fez o audiovisual, outras coisas mais, tem que estar lá escrito pelo médico, apto a trabalho em altura. Se não estiver escrito apto a trabalho em altura, aquele trabalhador não pode trabalhar em espécie alguma em altura, porque é o médico, é a avaliação psicossocial que ele vai passar por um crivo de um médico que vai capacitar ele a ele trabalhar em altura. Então a NR35 ela vai muito mais do que eu colocar um cinto num trabalhador, acoplar ele a um cinto, a um talabarte, né? E fazer com que ele trabalhe, ou seja, no andaime, ou no balancinho, na cadeirinha, em qualquer lugar, e vai muito mais do que eu equipar ele com os EPIs de segurança, entendeu? Ouvindo você falar essas coisas aqui, eu quero deixar uma reflexão para você que nos assiste, né? A norma não é só uma regulamentação técnica. Ela é uma ferramenta de cuidado, de planejamento e de responsabilidade individual e coletiva. Não acha o cara que... eu tenho responsabilidade só sobre a minha atividade. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Não. Tem responsabilidade sobre terceiros também. Ela é uma ferramenta de cuidado individual e coletivo. Sim, inclusive, você falou que não acha que é só, né? Pegar essa frase sua aí. Porque o que ocorre? O treinamento é só uma das ferramentas que vai capacitar o trabalhador a exercer aquela função. Isso. Mas por que só uma das ferramentas? Porque imagine, o tema também vai falar sobre a saúde mental, né, no canteiro ou em qualquer outro local. Imagine o trabalhador, ele está todo equipado, com cinto de segurança, com talabarte, com absorvedor de energia, né, que está ali nele, acoplado atrás, junto ao mosquetão, junto à corda, nível de segurança máximo, capacete, luva, óculos, todo equipado. Mas se ele tiver uma mente segura. Então, hoje em dia, está vindo aí, juntamente com as NRs, aí dentro da NR1, a avaliação de risco psicossocial, que é um outro tema a ser debatido, e que os trabalhadores têm que estar enquadrados dentro dessa normatização. Então, muito mais do que equipar um trabalhador com documento e com equipamento, a saúde mental dele é um fator primordial. Porque imagine você, um trabalhador, você olha para o camarada e está lá com cinto de segurança, ele está ele está amarrado, ele está com todo o equipamento correto e a mente dele está vagando, está voando. É um cara que é estressado, é um cara que está com um problema em casa, familiar. É um cara com problema familiar, é um cara que está ali, sabe-se lá Deus como está por dentro. E essas doenças psicossomáticas, elas são perigosas, né? Porque às vezes o cara tá lá em cima e usa do que ele tá fazendo para tramar contra a própria vida dele. E outra coisa, né? O termômetro não consegue medir essa doença, fator psicossocial. Isso. Se você tem uma febre, você pega um termômetro, você consegue medir. Pô, tantos graus de febre. Se você tá com dor de cabeça, você consegue perceber que o cara faz cara feia, novalgina no camarada. Né? Se o cara tá com dor de barriga, ele vai ao banheiro. Mas o fator psicossocial, ele não consegue ser medido através de aparelho. Então é um bate-papo, é uma conversa, é no dia a dia que você tem que trabalhar com o trabalhador, na mente dele, uma mente consciente, para que ele saia dali consciente de que ele pode trabalhar de uma maneira segura. Então, não é somente equipar o trabalhador, é também a mente do cara. Na sua experiência de TST, e principalmente de psicanalista, o que mais leva um trabalhador a se expor ao risco, mesmo sabendo que existe a norma e os EPIs, que buscam, principalmente, né, a assegurar a vida dele? Primeiro, a imprudência, né? Vamos falar do próprio trabalhador e do fator em si, a imprudência. Ela leva o trabalhador a riscos que às vezes são inevitáveis, que são riscos que levam a um óbito. E o outro fator é o fator da mente. Entende? Quantas vezes você pega um trabalhador, até mesmo na rua, não estou dizendo no canteiro de obra, estou dizendo em qualquer lugar, no escritório, o cara, né, dá a louca, o cara quebra tudo, o cara xinga, o cara bate na mesa, o cara briga, o cara externa algo que talvez você fique admirado pelaquela pessoa transmitir aquele comportamento, aquele sintoma que você jamais diria que ele tem ou teria. Mas ele se expôs naquele momento que todos ficam espantados. Aí eu volto a dizer,
é fator psicossocial, é fator de mente. E isso tem que ter um profissional capacitado, habilitado para trabalhar esses fatores. Porque, volto a dizer, não é somente o treinamento da NR35. O treinamento da NR35 é uma norma, é uma regra, é um fator que todos os trabalhadores que estão expostos a esse tipo de atividade precisam ter. Mas mais do que isso, ele tem que passar por um crivo de um profissional da área de saúde. E o que influencia muito também nessas exposições desnecessárias é a cultura da pressa. Né? O cara que quer entregar muito resultado, que quer entregar uma demanda gigantesca de imediato, ele se preocupa com a segurança. Não se preocupa. Inclusive, hoje é segunda-feira, né? Mas se hoje fosse sexta-feira, não sou eu que estou dizendo, mas o Ministério do Trabalho vai dizer que os maiores índices de acidente são às sexta-feira, né? Porque é o dia da pressa. É o dia que o cara larga 6 horas, naquele dia vai largar 4h48, é o dia que ele bate a meta dele, é o dia do pagamento, é o dia dele dar uma namorada, é o dia dele dar uma passeada, final de semana, ele quer estar no happy hour com os amigos, ele quer acelerar o processo, a produção dele, tá certo? Então, nesse momento é que acontece e podem acontecer os acidentes, o atropelamento, vários riscos que nós estamos expostos e que geralmente eles acontecem às sexta-feira. Por quê? Porque existe uma estatística por trás disso, não sei o que estou falando. Existe algo comprovado que diz que os trabalhadores estão expostos aos riscos, mas que esses riscos eles se explodem, se aflorescem mais no final de semana. Entendeu? Eu queria deixar uma pergunta para quem nos assiste. Vocês conseguem perceber que muitas vezes o acidente não acontece por falta de equipamento, mas por falta de atenção ou até mesmo por uma equipe ou uma empresa que não estimula o cumprimento de normas e os devidos cuidados com o seu colaborador? Deixa aí nos comentários o que vocês acham e se os locais que vocês trabalham estimulam vocês a ter cuidado, a ter responsabilidade e principalmente ter cuidado com a sua vida e com a vida de terceiros. Interessante esse seu pensamento aí. Você estava pensando, filosofando, falando uma grande verdade, não é filosofia, mas é algo de vida, né? Vivenciado. E me veio aqui à mente a seguinte frase. Não é minha essa frase, né? Não vou comprar porque não é minha. Mas, veja bem, o ruim, tem pessoas que pensam assim, por que eu vou treinar um funcionário? Né? Pior do que você treinar um funcionário é você não treinar um funcionário e ficar com ele. Né? Tem pessoas que são medíocres, não quer treinar um funcionário para que ele desenvolva uma tarefa, para que ele tenha uma capacitação, com medo de perder a sua vaga, a sua cadeira. Mas pior do que você treinar um funcionário e ele se acidentar, é você não treinar e ficar com ele. Então o nosso pensamento, tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Eu não vou treinar ele porque eu vou ter um alto custo, vou ter um investimento, será que eu vou ter retorno? Mas pior do que você talvez pensar em não ter o retorno, é você cair em si de que ele não foi treinado, não foi capacitado, não passou por um crivo, se acidentou e geralmente o culpado é aquela pessoa que tinha aquela responsabilidade, aquela missão de fazer isso e não fez. O que você acha que é mais desafiador? Né? Implantar os procedimentos técnicos ou despertar a consciência nas empresas e nas pessoas que é necessário treinar, capacitar, implantar cultura de cuidado, implantar cultura de conhecimento, implantar regras, normas. Olha só, a gente precisa cumprir esse determinado procedimento, a gente precisa cumprir a NR, a gente precisa implementar uma cultura de cuidado. É muito mais difícil você implantar uma cultura mental, Sim. Tá certo? Porque a cultura mental, eu vou falar uma palavra aqui chamada caráter, por exemplo. O que é caráter? Caráter é a sua boa índole, é aquilo que você tem de bom. Então, o trabalhador ele tem que ter a consciência de que ele deve fazer as coisas certas. O patrão, o encarregado, o supervisor, alguém perto dele. E quando esse alguém sai, ele continua fazendo o correto. Por quê? Porque ele tem caráter, tem postura. Então, esse camarada, esse trabalhador, esse profissional, ele teve um entendimento, a sua cultura, a sua metanoia mudada.
Né? Então, ou seja, alguém chegou, capacitou ele através de treinamento, na prática, foi lá, ensinou a ele a colocar um cinto, por que serve um cinto, para que serve um trava-queda, para que serve uma corda, para que serve, né, um ponto de ancoragem, ele assimilou. Mas muito mais do que isso, é quando eu não estou perto dele, ele tem um caráter, a hombridade de que ele vai cumprir aquelas normas. Porque, uma vez eu falei isso, não existe um técnico para cada trabalhador. Não existe um CEO para cada local de trabalho. Não existe um supervisor para cada equipe todo dia, todo momento. Então, se você pega uma equipe e consegue mudar a mente dele, rapaz, vai embora. Aquela equipe vai ser sucesso. Pode acontecer uma coisa ou outra? Pode, que ninguém é perfeito. Mas 90% a sua equipe vai estar alinhada com você no local de trabalho ou sem você no local de trabalho. Então, o mais difícil é mudar a cultura, a mente. Porque documentação você implementa. Treinamento você dá. Você bota o cara lá e faz. E você botar ali os caras para assistir 10, 15 horas de treinamento e dar um papel na mão e falar assim, agora você tem NR35. O cara pegar o papel, certificado, rasgar e continuar ele vai estar capacitado ali na prática. Mas e a mente? Na teoria. Na teoria. Porque a prática dele na mente mesmo, ele não vai fazer uso daquilo que ele deveria fazer. Então, eu volto a falar sobre a avaliação psicossocial. É muito importante ter alguém por trás disso, fazendo mudar a cultura do trabalhador, que ele precisa ter em mente, nem sem ser forçação de barra, ele precisa mudar a cultura dele para que ele possa deslanchar, porque ele absorvendo isso, ele vai ser isso no local de trabalho, vai ser isso em casa, vai ser isso em outra empresa que ele for, porque uma vez uma cultura implantada, vai embora. E a maioria das pessoas não entende, né, que quando ele consegue absorver e implementar nele uma cultura de excelência, ele se torna um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, um bom funcionário, um bom colega de equipe. E tem gente que não consegue colocar isso na cabeça. E você falou aí na sua fala anterior, que não é só você, é o outro que está ao seu lado. Né? Conta das vezes, um já salvou o outro. Eu, na minha experiência como técnico no trabalho, eu posso dizer que, no mínimo, eu salvei umas 3 pessoas de risco de óbito. Né? Eu já cheguei em periferia de 10, 15 andares, imagina aí, se um pé direito tem 3 metros, multiplica 3 vezes 15, quanto que dá de altura. E alguém está lá sentado na periferia, com a corda, com o cinto de segurança, atracado direitinho, e eu fui seguir aquela corda, e aquela corda lá na ponta estava o quê? Solta, desamarrada. Para quem não entende, então, explica o que é periferia, né? A periferia é a ponta de uma laje, né? Isso, laje. A ponta de um local, e está lá o trabalhador sentado, né? Na borda da laje, com as pernas para baixo, na borda da laje, pendurado, achando que está seguro. E não é incorreto ele trabalhar dessa forma, desde que esteja ancorado, amarrado, tá certo? Com as ferramentas também amarradas. E estava lá sentado, e eu, por curiosidade, falei, pô, tá legal, mas vou seguir a corda dele. Eu fiz isso, chamei ele devagarzinho, que ele saísse de lá para me acompanhar e ver a corda dele. Né? Segundo ele tinha amarrado, mas alguém desamarrou. Não vou dizer que não foi. Mas que ele estava solto, ele estava. Então, assim, essa é a missão de um do outro. Quando eu não vejo, alguém precisa ver para mitigar esse tipo de risco de acidente. Tá. Na prática, o pessoal acha que as medidas de prevenção elas só acontecem quando tem um técnico de segurança. Mas quais medidas simples de prevenção qualquer colaborador pode ter para evitar os acidentes? Eu costumo falar isso quando eu estou dando alguma palestra nos canteiros, nos locais de trabalho. Uma coisa simples que nós podemos falar, que todos conhecem, é o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Ah, Antônio, mas todo dia é isso? Deveria ser todo dia. Porque isso é um bate-papo, é um olho no olho, é você, como você conhece os seus colaboradores, você percebe que aquele dia aquele cara não está legal. Você percebe que quando ele vier falar com você, a expressão dele facial, né, a expressão não verbal que nós dizemos, a expressão não verbal, ou até mesmo verbal, vai te transmitir que aquela pessoa está com algum problema em alguma área. Você então, o comportamento comportamento da pessoa. Mas para isso, tu tem que estar todo dia com o trabalhador, todo dia falando, tendo sintonia com ele. Aí é onde eu quero chegar. Esse é o papel do técnico? Não. Pode até ser. Mas e quando o técnico não está? É o papel do CEO da empresa,
é o papel do supervisor, é o papel do encarregado, é o papel do amigo do lado. Então, qualquer um está apto e habilitado a fazer um DDS. Então, como eu falei, o DDS é um diálogo diário de segurança. Vamos fazer o que hoje? Pô, vamos trabalhar em altura. Rapaz, trabalhar em altura. Pô, como é que tá teu cinto? E a tua corda? Não, deixa eu ver de ponto de coragem. E teu cinto tá puído? E a tua corda, como é que tá? Então, isso é um DDS. 1 minuto levou. Isso atrasou a produção? Não. Teve um algo de bom. Porque Você absorveu uma informação. Absorveu uma informação, aprendeu, ajudou um amigo e o fluxo segue normal. Então, o DDS é uma das ferramentas que podem e que salvam vidas, entendeu? Quero deixar um recado para você que está na linha de frente dos canteiros e acha que o DDS é só uma perda de tempo. O DDS é um simples ritual de jornada diária. Você que acha isso, você está muito enganado. O DDS é um momento de relembrar e conscientizar que cada um é responsável pelas suas ações e pelo cuidado do outro. É muito importante, pegando essa sua fala, dizer que você pode observar o seu colega do lado, pelas palavras, pelos comportamentos e pelo dia a dia dele. Você conhece ele. Então, cabe você também ter responsabilidade sobre o outro. Sim. E vamos voltar aqui, vamos falar sobre a consciência. A consciência que salva. Você já presenciou alguma situação marcante que te faz enxergar o valor da consciência no trabalho em altura? Já presenciei sim. E, inclusive, teve pessoas que já vieram me agradecer. Rapaz, eu fiquei muito feliz por isso. Vieram me agradecer porque, através de uma orientação minha, dada no momento, essa pessoa, ela recebeu aquela orientação minha, né? Uhum. E eu, através das minhas palavras, como técnico, como pessoa que estava ali supervisionando os serviços, eu consegui convencê-la a mudar de atitude. E nisso, eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava no equipamento, conhecido como equipamento elétrico, o tal do Jaú, né? E ele estava lá com um cinto de segurança dentro do equipamento, numa altura considerável, bem alta. Eu cheguei por cima para poder dar bom dia para ele, para poder falar com ele de cima, como é que ele estava, coisa e tal, se estava apto a descer e coisa e tal. E ele, não, tá tudo tranquilo. Quando eu olhei para ele estava dentro do equipamento, com um cinto, mas sem estar travado na corda, né? Sem estar acoplado com trava-queda na corda. E eu falei, você só esqueceu de colocar o trava-queda. Rapaz, caramba, realmente, obrigado. Bom, quando eu desci, vim descendo as escadas, fazendo toda a supervisão nos perímetros, nos andares, era obra crua, o prédio estava construindo, estava lá no 15º andar. Vim descendo. Quando eu sentei na sala, o rádio tocou. O rádio tocou e pediu brevidade. Quando falou brevidade, o engenheiro me olhou com um olhar tenso, que já sabia que era tenso. Eu pedi para ele acalmar, eu chamei o rádio e fomos até o 15º andar. O que havia acontecido? Aquele equipamento, o cabo de aço rompeu do Jaú que estava aquele trabalhador e ele ficou suspenso. Todo já com suor pingando, se tremendo todo, e nós resgatamos ele através da janela. Então, veja como que é a consciência de um trabalhador, que ele está apto a absorver a cultura das normas e da empresa quando é implantada. Então, naquele dia, eu saí satisfeito porque eu pude salvar uma vida. E também aquele trabalhador, ele se abriu a receber aquela informação. Que se ele não tivesse ouvido a minha orientação, ele seria mais um hoje na estatística de óbito. Então, aquilo para mim foi um aprendizado muito grande. Toda vez que eu vejo alguém num erro, eu procuro falar de uma boa maneira, trazendo uma reeducação, de uma consciência, para que ele possa ser reeducado dentro de um ambiente para que ele mesmo seja o primeiro a ser salvo. Porque se aquele trabalhador não ouvisse as minhas palavras, ele hoje não estaria entre nós. E é muito difícil no nosso dia a dia, né? Você como TST, como gestor de obras, de pessoas, é muito difícil a gente conseguir atingir a todas as pessoas, porque as culturas são muito diferentes. Tem pessoas que entendem de uma forma, outra que não entende. Às vezes você, num DDS, você fala uma coisa, mas tem gente que está ali prestando atenção e tem gente que está longe, voando, brincando. Como é que você consegue, num DDS, observar quem conseguiu absorver
aquela informação que você deu e quem não absorveu. E mediante a isso, você se direciona a certa pessoa ou a determinados grupos em momento de DDS? Eu, quando estou dando DDS, né, fazendo uma administração de DDS, eu costumo muito olhar nos olhos, costumo muito falar, e uma coisa que eu aprendi muito é criar autoridade, tá certo? Daquilo que você está falando, daquilo que você está querendo transmitir para aquelas pessoas que elas tentam ter a capacitação de captar a sua mensagem. Primeiro, você tem que ter conhecimento de causa daquilo que você vai falar, tá certo? Então, você tem que ter segurança naquilo que você vai falar, para que as pessoas possam se sentir seguro naquilo que você está falando. Então, se eu não tenho uma noção de parte elétrica, Você vai falar de eu não vou falar de parte elétrica, eu vou pontuar alguns pontos que a parte elétrica... sobre a segurança. Sobre a como você tem que se segurança. assegurar. Mas entrar no assunto da elétrica não é o meu perfil, tá certo? Não é o meu fine aí. Então, eu coloco algum eletricista que já sofreu, que já passou, ou que conhece, que tem expertise, para falar. Em cima da fala dele, eu venho falando sobre a NR10, sobre os pontos que a NR10 fala. Então, é muito importante, toda vez que alguém vai falar sobre um assunto, ou qualquer outro assunto, ele tem que ter expertise e tem que transmitir segurança, autoridade. E você falou se eu falo para algum grupo específico. Claro, existem grupos que estão dispersos. Você procura equipes, né? E aí você lança uma pergunta, traz aquela equipe para você e você consegue transmitir a sua mensagem. Uma dica que eu deixo, né? E falo, é nunca se alterar no DDS, numa palestra, num treinamento, por exemplo, nunca xingar, sabe? Nunca diminuir ninguém, porque ninguém ali está menor que você, pelo contrário, eu sempre falo isso, eu sou apenas um técnico do nosso trabalho, tem ali profissionais de alta capacidade, como eletricista, tem um encanador, tem alguém que mexe ali na manutenção, tem engenheiro, tem mestre de obras, tem pessoas de uma gama, de uma proficiência, de uma capacitação muito além do que a minha, mas cada um na sua área. Sim. Se a minha área é segurança do trabalho, eu vou falar sobre o segurança do trabalho. Eu não posso competir com um cara que é eletricista. Ele tá além da minha área, mas na minha área eu domino. Então eu posso fazer com que ele venha para a minha área e que eu possa, dentro da administração do treinamento, fazer com que ele tenha consciência de que ele precisa mudar a sua cultura. Então é preciso que isso seja feito nos grupos de DDS. Um dos fatores que pega muito para mim na logística de pessoas, que eu percebo que às vezes isso me atinge um pouquinho, é a pessoa que tem um excesso de confiança muito grande. Eu passei por uma situação há pouco tempo, que a gente estava numa determinada situação e eu apontei uma pessoa que estava lá ministrando, eu falei assim, mas esse fator aqui pode ter uma falha dependendo da inversão dessa questão elétrica. Ele falou, não tem como, porque... Mas aí um ou outro companheiro que estava ali falou assim, pode ter. E ele manteve que não poderia ter. Para não perder a postura. Não tem. E nós demos prosseguimento naquilo e lá na frente se concretizou o que eu tinha apontado. Que aquilo que eu propus, que eu apontei, realmente estava invertido e que ele estava correndo um risco. No que ele estava treinando a gente. E foi comprovado. E foi comprovado que o excesso de confiança dele, que às vezes é o que acontece nas práticas do dia a dia, o excesso de confiança dele colocou ele e as outras pessoas demais estavam em risco. Então, nas práticas de canteiros, como que eu observo muito isso? Às vezes um profissional que atua na companhia de um ajudante, o cara é tão confiante que às vezes ele não ouve o que o ajudante quer apontar para ele. Ele acha que o cara é um mala. Ele olha, incapacitado. Ele olha para o ajudante e fala assim, não tem capacidade. Agora. Às vezes o ajudante fala assim, cuidado se você cortar esse fio, ou se você bater esse prego, ou cuidado para não subir aí que a escada tá em falso aqui. Aí o cara olha e fala assim, tenho 30 anos, 30 anos subindo escada, vou cair aqui de uma escada de 2 metros. E cai. O excesso de confiança. Tem um ditado popular, né? Isso aí não é regra, mas só morre afogado quem sabe nadar. Eu nunca vou morrer afogado. Pode até um dia o barco virar comigo, né? Mas nadando não, que eu não sei nadar. Então o cara que sabe nadar, ele vai para alto mar e geralmente, possivelmente, ele pode
tem a fatalidade de ter... Ele sabe nadar, mas pode ter uma câimbra, pode ocorrer algum outro tipo de ocasião que ele pode ficar no mar. Então, o excesso de confiança faz isso. E na segurança, acontece isso. Geralmente, quando se vai ver acidente de trabalho, é o cara que não tem um mês de trabalho, um mês de carteira. É o cara que tem 5, 6, 7 anos. É um cara que já está tarimbado, que ele saiu de ajudante, aí ele veio para um profissional, aí ele se tornou líder, se tornou um CEO, e o cara... Ou seja, resumindo, excesso de confiança. Isso a gente relata até no nosso último episódio, se vocês puderem dar uma assistida lá do Patrick. O excesso de confiança da prática dele, do conhecimento técnico dele, que o manômetro não precisava estar funcionando, ele sabia a manobra que ele estava fazendo, acabou causando um acidente dele. O excesso de confiança. Então, mas aí, o que tu falou aí tem a ver com o nosso ego, né, cara? Sim. O homem, ele gosta de sobressair, é natural. Só que tem uma hora que tu tem que baixar a sua bola um pouquinho. Em relação ao trabalho, ninguém é tão capaz ou mais ou melhor do que o outro. Então você está sempre, todo dia aprendendo. Lembra da consciência aqui que nós falamos em relação à mente? Então você tem que estar, a tua mente tem que ter um espaço vazio. Para quê? Para aprender, pô. Porque todo dia eu aprendo com alguém, todo dia eu tenho que aprender algo novo, ou olhando, ou aprendendo, ou ouvindo, ou escutando, sabe? Eu tenho que ter um lado meu vazio para que eu possa aprender. Porque a pessoa que ela se julga autossuficiente, ela só até soberba. Não, sei tudo, faço tudo. E aí, geralmente, são as pessoas que trazem mais problemas numa empresa. É uma pessoa que não tem uma mente aberta para o aprendizado e para entender que às vezes uma pessoa subordinada a você, aconteceu comigo há pouco tempo, uma pessoa que chegou subordinada a mim, sabia resolver uma situação que eu estava com ela há dias, que eu sequer nunca vi na minha vida. Pedi um apoio para ele, conversando com ele, integrando ele na equipe, ele me esclareceu, não, eu sei resolver isso. Falei, ótimo, você vai lá resolver, mas... Falei, sim, vamos lá. Trouxe a direção do local onde eu estava, falei assim, ele vai me ajudar a resolver. Ele vai resolver. E não tomei nenhum partido que aquilo foi eu, não. Não, essa fama aqui não é minha, quem resolveu foi ele. Foi ele. E você não conhecia esse outro lado, não sabia, né? Não. Então, é a mesma coisa da NR35. Por exemplo, quando você está trabalhando com alguém, você é obrigado, cara, a ouvir o conselho de alguém, pô. Sim. Então, você está numa situação de risco, você está sobre um pêndulo, sobre um vão livre, você está sobre um local que não tem chão, um local que é quase inapropriado para o ser humano trabalhar. Por isso que existem os meios para que você chegue até aquele local. E tem pessoas que você vai dar uma sugestão, você vai dar uma orientação, vai dar um rumo para aquela situação, a pessoa ela não aceita. E quando a pessoa não está apta a receber esse tipo de orientação, é quando os acidentes podem acontecer. Tá. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem de reflexão para quem trabalha todos os dias em altura, qual seria ela? Então, amigo, ouça orientação. Eu não digo conselho, porque conselho quem dá são outros tipos de profissionais. Tá certo? Orientação é diferente. Orientação é quem já passou e sabe, quem tem a capacidade para poder orientar, que estudou para isso. Então, ouça a orientação dos TST, ouça a orientação do seu CEO, ouça a orientação de quem está por trás de você, porque as pessoas só querem o bem. E volto a dizer, não adianta ter somente o cinto de segurança, não adianta ter somente a corda, o trava-queda. Se a sua mente não for uma mente sadia, uma mente sã, o teu corpo não será sã. Tem essa história aí, né? Então, mente sadia, mente sã, o teu corpo todo ele vai ser sã, vai ser sadio. Então, tudo começa na mente. Não adianta, tudo começa na mente. Se você sair de casa com a mente perturbada, perturbado será o teu local de trabalho. Se você sair de casa com a tua mente perturbada, perturbado você será no ônibus, no BRT, na população. Então, se você estiver bem com você por dentro, o teu ambiente de trabalho vai ser um ambiente sadio e as coisas vão caminhar, vão prosperar de uma maneira que você vá e que você volta com a condição boa no seu corpo físico. E o que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Mais do que um cinto ou um capacete,
O que realmente salva é a consciência dos cuidados. Segurança é atitude, é cuidado, é respeito à sua própria vida e à vida de quem trabalha ao seu lado. Esse foi o 4º episódio do nosso podcast Canteiro na Prática. Se você gostou, compartilhe, marque aquele seu colega que vive o dia a dia no trabalho das alturas e lembre, trabalhar em segurança é o maior sinal de amor pelo que você faz.